nos ajudou o Senhor. Louvar a Deus pela igreja, pelo Ministério Restauração. Deus tem feito grandes coisas aqui neste lugar. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. 1, 2. Pronto. Está na unção de ontem. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória, só um glória. Um aleluia só, um aleluia. Tem muitas pessoas que diz aleluia e não sabe nem o significado. Está dando microfonia. E não sabe nem o que quer dizer aleluia. Todo mundo fala, eu falo. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Quando você está dizendo aleluia, você está dizendo louvai ao Senhor. Abra as vossas Bíblias no segundo livro das Escrituras Sagradas. Está dando um trincado aqui, viu? Não sou tão exigente, mas acho que melhorou. Êxodo capítulo 4. Veja alguém que está desprovido, tem, quem sabe um convidado aí, está sem uma Bíblia na mão, você vai compartilhar com ele ou com ela nessa noite. Capítulo 4, versículo 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a sua vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-lo montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão um bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí o meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei os teus primogênitos. Então Moisés, no caminho, no estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúsculo do seu filho, lançou-lhe aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós nos apegamos muito a uma da geração de Abraão. A geração final chama Israel, que é a geração de Isaac. Mas todos nós sabemos, que somos leitores da palavra, Israel não foi a única geração de Abraão.
Isaac não foi o único filho de Abraão. Abraão, nós conhecemos, teve Ismael antes de Isaac, que se tornou uma geração. Não foi o filho de Sara. Sara foi uma geração, com Abraão, que era a promessa de Deus. Mas teve Ismael, e nós sabemos que depois que Sara morreu, Abraão teve outra geração com quintura. Parece que foi 6 filhos que ele teve. E um dos filhos de quintura com Abraão, o nome era isso aqui, essa terra, Midian. Que é onde nessa leitura aqui se encontra Moisés. Óbvio que Deus já tinha prometido ao próprio Abraão que esse povo, o seu povo, o povo da promessa, óbvio, estaria cumprindo no Egito 400 anos. E nós sabemos que próximo desses 400 anos foi bom no começo, quando ainda tinha um cristão, um servo do Senhor, fiel a Deus no comando do Egito, que era o servo José. E o povo cresceu, o povo multiplicou no Egito. Só que José não permaneceu para sempre. José morreu. Outro faraó assumiu. Aí o negócio pegou para Israel. E nós todos sabemos que foi uma prova muito dura que Israel passou no Egito por esse média 430 anos. Mas o texto diz que já era a promessa desses 400 anos sair, em média 390 anos mais ou menos, 370 anos, que foi 80 anos de Moisés, 350, nasceu o prometido de Deus, Moisés, escolhido de Deus. E esse era quem ia salvar, ia libertar o Egito. Óbvio que ninguém sabia, mas Deus sabia, e quem gosta da palavra sabia disso. Segundo a história, se você ler a história dos Hebreus, vai dizer que o próprio Egito, o próprio faraó, sabia da história e dessa revelação de Moisés, em que ia nascer um homem, um menino no Egito, entre o Israel, em que ia libertar esse povo. A história já sabia. Hoje você conversa com o ímpio, e o ímpio sabe que Jesus está voltando. O ímpio sabe, não adianta, irmão. O mundo sabe que Jesus está voltando. Ele sabe que as coisas, quanto mais está ficando difícil, o sinal está aparecendo que Jesus está voltando. Quando Moisés nasce, todos nós sabemos, como Jesus também, assim que nasceu também, houve a perseguição, queria matar as crianças. Moisés, inicialmente lá, queria matar todas as crianças, porque o povo estava crescendo demais. E a perseguição é essa. Não sei se você entende hoje que nós estamos vivendo no Brasil. Os cristãos estão crescendo, a população cristã está crescendo no Brasil. E o inimigo, o mundo, já está preocupado. Se nós observarmos hoje na política, estão preocupados em a igreja intervir e a igreja participar. Porque o povo grande é um povo forte. E ainda mais quando esse povo grande é um povo forte e tem a mão de Deus. Moisés, todos nós sabemos, foi para a água, tirou, e o nome dele quer dizer tirado das águas. Cresceu, foi defender o seu irmão, e um outro, próprio Israel, viu, e depois, quando um estava brigando, Moisés chegou para defender, eles acusaram, e Moisés ficou com medo. Mas Moisés não correu por causa daquele que acusou, mas correu com medo por causa de Faraó, que queria matar ele. Por isso que na leitura Deus está falando, aquele
que queria te matar, já morreu, já acabou a história. Você pode ir tranquilo. E Moisés saiu fugido e foi para o lugar. Às vezes nós imaginamos, será que ele não teve destino, não teve a direção e parou em Mídia? Mídia é exatamente a sua descendência, ali também fazia parte da sua descendência. Ele foi para um lugar onde tinha um homem de Deus, porque Jetro, seu sogro, era um sacerdote, irmão. Era um sacerdote universal, mas era um sacerdote. E Moisés não foi para qualquer lugar. Moisés não estava distante de Deus. Moisés estava fugindo, tinha um propósito de Deus, óbvio que Deus o livrou. É um dos nomes do seu filho, se chama Gesso, que quer dizer expulso. A história, os hebreus sempre gostou e hoje ainda existe. Acredito, na minha geração existiu. Alguns nomes tinham algum significado. E esse significado, na minha época, quando botava o nome Antônio, era porque era o dia de Santo Antônio e assim sucessivamente. O tal do Cosme Damião, quando nasceu no dia, era isso. E todos eles tinham um nome, tinham um significado. Tinha filhos que contavam a história do pai, só no seu nome. Aqui está dizendo, o primogênito dele era Gesso, que queria dizer expulso. O mais novo era Eliezer, quer dizer, Deus me ajuda. Eu fui expulso, mas Deus me ajudou. É porque tem pessoas que às vezes por algum problema saem da casa, saem de uma igreja e ele vai para o mundo. Moisés não foi assim. Deus direcionou para um lugar onde tinha a presença de Deus. E se tinha alguém em Israel, no povo de Israel, que era espiritual, se chamava Moisés. Porque Moisés era espiritual, senão Deus não ia chamar Moisés. Para poder libertar um povo, se ele tivesse desviado, afastado da presença. Quando Deus encontra com Moisés na sarça ardente, Deus apresenta para ele e diz: olha, eu ouvi a oração, ouvi o clamor do meu povo, ouvi as aflições que ele está passando lá, e agora eu preciso libertar e preciso usar alguém. Quem é que eu preciso usar? Usar quem está com a vida no altar, irmão. É porque hoje Deus não vai usar mais mula, não preciso da mula. Não vai usar mula porque tem o pastor Joselito, que me coloca na posição. Como é o seu nome? Você está na disposição também para ser usado por Deus. Moisés corre, vai para Midian, lá se casa, constitui uma família, 2 filhos, uma esposa, um sogro muito abençoado. O que é que é de melhor? Deus está na minha vida. Deus está em Midian, irmão, é melhor do que no Egito, irmãos. Mas só que Deus está em Midian e está de olho no Egito. Os parentes, a nossa parentela, de muitos de nós que ainda não servem, não desista, não. Está no relógio de Deus, não no Cronos, mas está no tempo Kairos de Deus. Moisés está tudo bem. Se existia uma pessoa que estava tudo bem com ele, era Moisés. Espiritualmente, emocionalmente, família, estava excelente. Mas chega um tempo de Deus. 2022 está encerrando. Talvez você vai pensar que vai continuar assim, mas Deus tem uma missão para você nesse ano de 2023. 2023 eu não quero mais que você esteja de braços cruzados, dizendo: olha, envia, eis-me aqui, mas envia ele ali, como disse Moisés. E a questão é que Deus fala que ouviu a oração. Óbvio que viu o clamor do povo e a oração de alguns, e com certeza a oração de Moisés. Moisés clamava, orava, rogava a Deus pelo povo que ficou lá, porque ali era a sua família. Moisés vem da família dos levitas, os seus pais eram levitas, a sua família, ele também.
Então nós estamos distantes, sabendo que a nossa família, nossos parentes estão sofrendo. Não tem como nós orarmos, não ficar sem orar. Nós estamos na madrugada orando. E nós estamos pedindo um avivamento. E o avivamento já chegou aqui, irmãos. Quero dizer algo para você. O avivamento já chegou aqui na restauração. Tem algo acontecendo no sobrenatural aqui neste lugar. Deus está mudando história aqui neste lugar, irmão. Você não é mais o mesmo. Tem pessoa aqui que não é mais a mesma pessoa. O avivamento quer dizer acender. Muita gente com a tocha apagada. E Jesus está acendendo essa chama. Quando Jesus trouxe o evangelho, existia uma promessa de um avivamento. Joel prometeu com boca de Deus. O avivamento vai acontecer. Os velhos filhos. Não tem. Todo mundo vai entrar nesse mistério. Jesus chega e todos nós sabemos que lá no Pentecoste aconteceu. Aí sim, aí mudou a história. Depois do avivamento de Deus. Mas não tem avivamento sem oração. Não tem avivamento sem arrependimento. Não tem avivamento sem disposição para buscar o Senhor. Eles querem avivamento e ficar em casa. Eles querem avivamento e ficar na cadeira sentado. Hoje a cadeira gasta mais. Hoje a igreja gasta mais cadeira do que sapato fazendo evangelismo. Mas quando o avivamento chega, irmãos, é a igreja para fora. Falamos de almas, oramos por almas, mas não saímos para ir buscar as almas. Não saímos para ir evangelizar. Isso não é avivamento. O avivamento é daqui para fora, para ir buscar as almas perdidas. Moisés ora. Quem sabe consagra a vida como você. Faz jejum, faz madrugadas, pedindo por almas, clamando por almas. Mas na hora que Jesus disse, está na hora de você fazer um evangelismo ali, ele disse, envia outro. Oramos pelas almas perdidas, mas não queremos fazer evangelismo. Oramos pelas almas perdidas, mas não queremos visitar. 2023 é diferente aqui na restauração. Se tem um dos pontos que nós estamos orando aqui, orando por almas. Coloque no seu coração este ano. Ganha alma para Jesus. Ele ora, pede a Deus e Deus apresenta para ele. Chama ele e diz, olha, você é o escolhido, você vai fazer essa missão. Você vai ter que voltar no Egito. Egito é meio complicado ir para o Egito. Nem todos estão preparados para ir para o Egito. Não, nem todos estão preparados para ir lá no Egito evangelizar. O presbítero falou sobre Isaac. Você sabe que Isaac Deus não deixou. Abraão foi. Mas Isaac ele não deixou. Você não vai, você vai ficar aqui. Aí você vai dizer, por que ele não quer? Porque Isaac não estava preparado. Isaac não tinha estrutura para ir no Egito. Isaac era espiritual, mas era muito mimado por mamãe e por papai. Com 40 anos, o pai mandou buscar a sua esposa. Era obediente. Amém por isso. Casou. E se Sara não intervém no negócio, ele joga tudo por terra. Porque a intenção dele era abençoar Esaú. E Deus queria abençoar, era Jacó. Como é que um homem desse vai para o Egito? Não tinha estrutura para ir. Porque
Ele sabia quem era Esaú. Quem bem sabia quem era Esaú, seu filho, era Isaac. Casou, namorava, ele perdido. Caía toda, já andava caído, Esaú. Já Jacó se posicionava, mas não era quem ele gostava. No dia dele abençoar, Sara, ou Rebeca, interviu. E todos nós sabemos, e aí às vezes muita gente critica Sara. Sara era espiritual. Rebeca, perdão, era espiritual. Quem ouviu que a bênção era de Jacó foi ela, não foi Isaac, não. Quem ouviu que o menor, o maior ia servir o menor foi ela. Deus não revelou para Isaac, não. Isaac não tinha estrutura para algumas coisas. Isaac era muito emocional. Aí, quando chega para ir para o Egito, quero ir para o Egito, Deus disse, não vai não, você não vai não, viu? Fica aí vou te abençoar nessa terra aí, mas lá eu não vou deixar você ir. E Moisés está numa vida confortável, talvez como você. Família está bem, talvez espiritualmente está bem, não falta nada. Para que sair pelas ruas para falar de Jesus? Para que ir para evangelismo? Para que pregar nas faculdades? Para que pregar no colégio? Minha vida está estável, mas chega a hora de Deus para você. E Deus diz para Moisés, olha, você vai para lá porque eu quero tirar o meu povo de lá. E ele começa a colocar, eu destaquei 5 pontos das queixas dele para ele não ir. Aqui, você conhece alguém que quando convida vai ter evangelismo e cadê ele? Não aparece. Tem um culto na congregação, não dá para ir. Não está faltando nada. O cinto está folgado, não está apertado. A luta não chegou, a prova não chegou. Aí não, meu irmão, ele não precisa fazer obra. Ele só faz obra, só vem para a madrugada buscar na manhã, no ciclo de oração, quando o negócio aperta. Moisés, é você que vai. Capítulo 3. Versículo 11. Disse Moisés a Deus, o Senhor falou com ele, no 10, vem agora, e eu te enviarei. Não perguntou se ele ia. Porque tem chamada que é diferente, irmãos. Tem pessoas que vêm com uma chamada diferente. As coisas acontecem. As coisas do céu acontecem com ele, ninguém sabe. Moisés não foi um convite, disse para ele, olha, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Deus foi direto para Moisés. Depois de uma revelação daquela, tem pessoas que só quer ter revelação, mas não quer fazer a obra. Ele vê todo mundo, por dentro e por fora, mas na hora de fazer a obra ele não quer. Moisés teve a melhor revelação. A sarça pegando fogo sem consumir. E Deus se revela para ele. Que revelação maravilhosa. Era para transformar a vida daquele homem. Era para aquele homem sair pulando, dando glória a Deus e aleluia. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Lembra de Isaías? A primeira revelação que ele teve. Ele logo confessou o pecado dele. Sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de impuros lábios. Vou perecer. Deus tocou a brasa, purificou. Quando purificou, irmão, ele logo disse, não, Senhor, eu preciso usar o povo, eu preciso fazer a obra. Quem eu vou enviar? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que Isaías estava na posição, ele confessou o pecado. Deus purificou, ele se colocou na posição.
E tem pessoas que não estão fazendo a obra, não querem fazer a obra, não vão fazer a obra porque estão presos no mundo espiritual. Estão presos, olha aqui para mim, estão presos no mundo espiritual. Isaías, quando ele teve a visão, o céu aberto, que ele viu Deus, a glória de Deus, logo ele começou a dizer: eu vou perecer, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí Deus disse: é esse que eu quero usar. É esse que eu quero usar. Quando você confessa, quando você coloca a sua vida e fala para Deus quem é você, não fica escondendo, não. Tocou, ele se colocou. Aí a gente vai ver que Moisés está preso no mundo espiritual. Por que ele está correndo de Deus? Para não fazer a obra. E tem pessoas que é assim, irmãos. Tem dom, tem chamada, tem conhecimento, mas não quer fazer a obra, está preso no mundo espiritual. Aí Deus insiste para ele, e ele chega para Deus, a primeira resposta de Moisés para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Não sou ninguém. Eu não sou ninguém para ir para lá. Quem sou eu? Eu vou chegar lá e vou me apresentar como? E tem pessoas que às vezes está assim. Deus já até chamou, mas ele não valoriza o ministério. Ele não valoriza a chamada de Deus. Quem sou eu para ir para lá? Tirar do Egito os filhos de Israel. Quem é você? É filho de Deus. Quem é você? É um servo de Deus. Porque Deus está lhe chamando, porque você está na visão de Deus. Quem sou eu? No 13, disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outro, eles me perguntarem: qual é o seu nome? Qual o nome do seu Deus? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou quem eu sou. Ele não sabia falar quem era o Deus. O Deus que vai me perguntar não tem nome. Que Deus você serve? Que Deus nós servimos? A terceira chamada de Deus. Respondeu Moisés: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Isso antes dele chegar lá, ele já está botando pretexto. Se eu chegar lá e falar que o eu sou me enviou, ele vai dizer: não, ele não apareceu nada para você. Perguntou o Senhor: que é isso que tem nas tuas mãos? Respondeu: um bordão. Faz o sinal aí. É o suficiente o que você tem na mão. O que Deus colocou na sua mão é a autoridade de Deus. O bordão de Deus é a autoridade sobre as suas mãos que Deus colocou. Deus está dizendo: você tem autoridade. O quarto: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Eu não sou um pregador eloquente. Nem antes, nem depois que o Senhor falou comigo. Porque eles querem chegar aqui para trazer uma palavra e às vezes ficam com medo, porque ele precisa trazer uma palavra saudável.
Ele não sabia o que ia pregar para o povo. E Deus está dizendo, sou eu que vou te usar. Você precisa ser boca de Deus. Eu não sou pregador eloquente. O povo vai exigir um grande pregador. Imagine, Moisés chegando no Egito para levar uma palavra. Às vezes você está embaixo. Deus já te deu o dom da palavra. Mas fica com medo de subir aqui e entregar o recado de Deus. São quantos que fica com medo na hora de falar do amor de Deus? Fala do milagre que Ele fez na sua vida. É o suficiente para ganhar almas. O quinto, ele porém respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Procura outro para fazer esta obra, só não envia a mim. Qualquer outra pessoa pode fazer esse trabalho melhor que eu. Só que Deus escolheu você para fazer esta obra. Me fala aí, quando foi que você viu dizer que Deus escolheu um capacitado para a obra? Um que não dependa de Deus. Quem foi? Que vai fazer a obra e vai dizer, esse aqui não precisa nem de Deus. Deus só vai chamar exatamente aquele que não é capacitado, irmão. E sabe por que Ele vai usar você e a mim? Porque não tem outro. Porque todos nós dependemos de Deus. E Moisés, na sua conversa, entendeu, tudo bem. Vou para essa chamada, não teve mais jeito. Para ele ir aonde eu li aqui. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar para meus irmãos que estão no Egito. Só para você entender que Moisés tinha pastor. Moisés não era uma ovelha desgarrada que anda por aí sem ter liderança, não. Moisés estava em Mídia. Em Mídia, mas tinha Jetro, que era seu líder espiritual lá. Não é como muitos que saem da igreja, vai para onde quer, sem a bênção do seu líder. Deus está mandando, a revelação foi para ele, conversou diretamente com Deus. Tudo bem, agora eu não posso sair daqui sem primeiro falar com Jetro. Deus, eu estou indo para lá, mas eu preciso levar a bênção do meu líder espiritual. Por isso que muitos quebram a cara aí, irmãos. Ele sai pastor, não sabe nem da vida dele. Eles são donos do seu próprio nariz. Não dá satisfação nenhuma à liderança. Moisés está dizendo, não, comigo é diferente. Eu tenho um pastor para que cuida de mim. Eu posso ir, sim, mas primeiro eu preciso da bênção de Jetro, eu preciso da bênção do meu pastor. E Jetro disse para ele: você está abençoado, pode ir em paz. Recebeu a bênção, pegou a sua esposa, seus filhos, seguiu viagem para chegar no Egito e fazer o que Deus mandou. Incrível que Moisés não é como Isaías, irmãos. Tem pessoas que na primeira revelação que tem já diz quem ele é. Já Moisés, experiente, espiritual,
Pega todo mundo, sai no meio do caminho, vai para a estalagem de Deus. Aqui o texto diz que Deus quer matar Moisés. Aqui, eu li aqui. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Como é que vai ser essa missão? Como é que vai ser essa missão que Deus mandou para libertar esse povo do Egito, quando é agora o Senhor quer matar Moisés? Todos nós sabemos que a circuncisão é um pacto de Deus para com Israel. Isso foi feito ainda com Abraão. Era uma aliança com Deus. Todos os judeus, era nascer, tinha que circuncidar. Quem fazia isso? Os pais. Estava nessa incumbência de realizar esse ato. A circuncisão do menino. Só que Moisés está em Midian, servindo. O seu líder não é um homem que circuncidou, porque Jetro não faz parte da descendência de Israel. Então lá tudo bem. É essa questão que nós precisamos entender. Às vezes você congrega aqui, mudou o sacerdote, muda-se as leis. Às vezes você congrega em um lugar, lá pode isso, aqui não pode. Seja sujeito aonde você está. Não é você que muda as leis aqui. Moisés está em Midian, está o sacerdote, Jetro, seu sogro, e ele circuncidou Gerson, que é o seu filho mais velho, e o filho mais novo dele ele não circuncidou. E o menino cresceu. Agora precisa fazer a obra. Está preso no mundo espiritual. Não fez aliança com Deus. Tem pecado que você não confessou, que ainda não foi resolvido para com Deus. Aí quando chega na hora de fazer a obra, na hora do ministério, Deus cobra. Aí Deus, no caminho, Deus para e quer matar ele. Historiador conta muito, a gente não pode pregar isso. Sempre quando você trouxer dentro da sua mensagem algo que um historiador trouxe, sempre fale que o historiador falou, para não pensar porque não está aqui, para não trazer uma heresia. Dizem que ele teve uma infecção intestinal que quase morre, que não é bíblico isso aqui. Estou falando para não dizer que eu preguei isso aqui. E aí imediatamente a sua esposa, que era espiritual, sabia da situação. Segundo o historiador, quando ele fez a primeira circuncisão no seu filho mais velho, Jetro, que era o primogênito, a mãe não gostou. Sangrou, doeu. Por isso que a mãe disse que ele era sanguinário quando ele fez, porque não fazia parte da cultura, não fazia parte da mesma igreja. Os costumes, ela nunca vai entender, irmãos. Tem pessoas que vão chegar aqui e não vai entender ver alguém falar em língua estranha. Não vai entender a pessoa pular e rodar na presença do Senhor. Não vai entender a pessoa dar lugar a Deus. E Moisés, Deus se revela a Moisés, quer matar Moisés, e a sua esposa pega o seu filho mais novo, pega uma pedra aguda,
E ele não fez. O estado dele era tão delicado que precisou a mulher fazer por ele. Porque quem tinha que fazer era ele. Mas o estado dele era tão delicado que ele não teve nem condição de fazer a circuncisão do filho mais velho. Mas quando tem Zípora, né? Do lado de um grande homem, que é intercessora. Quando uma mulher, uma intercessora que está do lado intercedendo, irmão, Moisés anda na linha. Quando não dá para Moisés fazer, ela vai lá e faz. E o nome do Senhor é glorificado. As mulheres, ore, interceda pelos seus esposos, no seu ministério, na sua chamada. Precisamos nos colocar na posição, não para criticar, mas para ajudar. Zípora pega o menino, pega a pedra, faz a circuncisão, tira o pé, joga lá nos pés dele e diz: o negócio está resolvido. Agora vai. Cortou o prepúsculo de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Porque, irmão, não é a cultura, ela não compreende o que é isso, irmão. Aquilo ali era para a cultura, para o seu povo de Moisés. É como eu estou falando, pessoas vão adentrar aqui, talvez não vão entender as línguas estranhas, o poder de Deus, a glória de Deus, a revelação, a visão de Deus. Ela não entendia, mas era a esposa dele, e ela estava ali para ajudar. Às vezes você não vai entender a chamada do seu esposo, mas procure interceder, procure ser útil na vida do ministério do seu esposo. A chamada era para Moisés, mas Zípora estava junto para interceder, para fazer a obra. Zípora era espiritual. Tu és para mim um esposo sanguíneo. E assim o Senhor o deixou, assim o Senhor liberou, assim o Senhor abençoou. E ela disse: esposo sanguíneo, por causa da circuncisão. Existem coisas que não é para entender. Tem coisas que você não vai entender, você vai aceitar. E deixa Deus fazer a obra. E nós sabemos, aí sim, a vida de Moisés foi resolvida para com Deus. Não tinha mais pendência com Deus, que era uma pendência que ele tinha para com Deus, para o seu ministério. Porque, irmãos, às vezes você está na igreja o tempo todo, como membro. Mas quando o ministério é chamado por ministério, é diferente, irmão. Talvez está aí embaixo, não vai te cobrar. Mas para quem mais é dado, também mais é cobrado. Se você é um obreiro, ou deseja ser um obreiro, um trabalhador, obreiro quer dizer trabalhador, não é pecado. E Deus conta com você. Precisa fazer a obra. Não adianta sair daqui de dentro para poder ir lá para o Egito, que o Egito simboliza o mundo. Sair daqui para ir evangelizar com a vida sem estar no altar de Deus, Deus não vai deixar. E Deus não ia deixar Moisés chegar lá e ser envergonhado no mundo espiritual. Então, uma reflexão nessa noite para as nossas vidas. 2022 realmente está chegando perto. 23 horas e 22 minutos. Deus está te chamando para 2023 fazer uma obra com excelência. Os irmãos, os nossos irmãos estão aí no Egito, precisando que a igreja saia de dentro
das cadeiras confortáveis e vá lá falar do amor de Deus. O que é que precisa? O nome dele. Quem lhe enviou? Quem foi que foi? Jesus que me enviou. E a autoridade que Deus colocou sobre as nossas mãos. Não adianta. Porque Moisés tanto resistiu para ir? Porque ele viu a sarça ardendo, mas ainda não tinha sido avivado. O avivamento ainda não tinha chegado. Nós estamos aqui na madrugada. Se você imaginasse o que está acontecendo nas madrugadas aqui, é algo sobrenatural. Deus tem se revelado aqui neste lugar. Nós encerramos ontem aqui mais uma campanha, os 5 dias de madrugada aqui, irmãos. E uma das coisas que nós estamos pedindo é o avivamento. O avivamento para transformar, para curar, para mudar o homem, para mudar a mulher, para sair daqui e ir pregar, amar as almas. Se não fica confortável, não quer sair de mídia, não quer sair de dentro da igreja, para ir anunciar o evangelho. Que Deus abençoe. Tem alguém aqui neste lugar que ainda não confessou Jesus Cristo? Quem sabe você foi convidado, ou alguém, quem sabe, afastado da presença do Senhor. Alguma coisa entristeceu você e você se afastou da presença. Você levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Pastor Mazinho. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso pastor. Que esta palavra foi palavra grandiosa para nossas vidas, irmão. Para abrir o nosso entendimento.